Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Giovanni Rodrigues, canal Vigilante. Estou gravando esse vídeo porque me perguntaram sobre o decreto 11.615. Lá no artigo 19, ele diz que as empresas de segurança privada poderão dotar os vigilantes de pistolas de uso permitido, pessoal. Então, esse decreto é o decreto 11.615, né, que foi publicado em 2023, e agora nós temos a criação de um novo calibre pela indústria nacional, pela Taurus, que é o calibre 38 TPC. Esse calibre, ele é um calibre que ele é superior ao 380 e é inferior um pouco, né, pouca coisa inferior ao calibre 9mm. Nós sabemos que a nova portaria, o novo decreto, ocasionou na nova reclassificação de calibres. Tudo que tem na saída do cano de prova abaixo de 407 joules é considerado de uso permitido. O que tem acima de 407 joules é, então, considerado, nas armas, claro, estou falando de armas curtas, né, armas de porte, elas são consideradas, então, calibre restrito. Então, esse calibre da Taurus, que saiu hoje, no dia 6 de junho de 2024, ele tem aí uma média de 386 joules, ficando abaixo dos 407 joules, exigidos pela nova portaria de reclassificação de calibres. Então ele é de uso permitido, ele é superior, segundo a fabricante, segundo a Taurus, ele tem uma energia aí aproximadamente 40% maior do que o calibre 380. Então, em tese, os vigilantes poderiam utilizar esse calibre, essa pistola, sim. O grande problema é que nós temos aí uma grande burocracia. A portaria 18045, que regulamenta as atividades de segurança privada no Brasil, transforma numa gigantesca burocracia a possibilidade das empresas adquirirem armas e munições e equipamentos. Um dos artigos, né, da portaria, o artigo 113, diz que para as empresas poderem adquirir essas armas, elas têm que ser levadas em consideração pela Polícia Federal, né, os contratos, né, tem que ser analisados os contratos, né, e a prestação de serviços que justifiquem essa respectiva aquisição. Se caso a empresa quiser substituir as armas obsoletas, né, ou armas danificadas, ou armas que foram subtraídas, foram furtadas ou roubadas, a empresa tem que comprovar através de alguns requisitos ali, como por exemplo, ela tem que comprovar que adotou medidas, né, e providências para que seja impedido ou inibido as ocorrências de sinistros como furto e roubo, né, e também analisar o histórico das ocorrências, né? Então, ou seja, as empresas têm que cumprir vários requisitos para poder adquirir um percentual de armas de acordo com uma análise criteriosa e minuciosa que a própria Polícia Federal vai fazer para verificar ali a questão do número de funcionários, analisar esses contratos, a necessidade desses contratos, e também as empresas podem adquirir outras armas e outros equipamentos de segurança, sim, desde que seja atendido ali, desde que seja observado a necessidade operacional dessa compra. Então tem que ser observado se realmente tem uma necessidade operacional. E o que é isso? É algo subjetivo, ou seja, transforma num transtorno, numa burocracia a empresa poder adquirir novas armas, sendo que a maioria delas já tem revólveres, né, aí para os seus vigilantes patrimoniais. Outra coisa importante que diz aqui na portaria é que aqui a questão da aquisição, né, desses materiais, produtos controlados e outros tipos de armas devem ser ali observados, né, devem ser consideradas as características estratégicas da atividade e também a sua relevância para o interesse nacional, ou seja, é necessário que haja, por parte do Coordenador Geral de Controle de Serviços e Produtos da Polícia Federal, que é o delegado de Polícia Federal, de analisar se realmente tem essa necessidade, né, as características estratégicas da aquisição desses equipamentos, armas e munições ou outros tipos de armas, né, de produtos controlados pelas empresas de segurança, e também tem que ser analisado aí, né, observado, considerado a questão do interesse nacional. Então é uma coisa muito subjetiva. Sem contar em outro detalhe importante, é a questão também do alto índice de impostos. Eu vou mostrar para vocês aqui uma nota fiscal de uma pistola emitida aqui no Rio Grande do Sul, e obviamente que tem uma diferença de impostos, né, de um estado para o outro. ICMS, por exemplo, varia de estado para estado, mas a gente vai ver aqui a diferença, né? No caso desse valor dessa pistola que eu estou mostrando para vocês, dessa nota fiscal, o valor dela é 6.299. Nós temos aproximadamente aí, ó, 44,30% de impostos, né? Sendo que 19,30% é imposto federal e 25% são impostos estaduais. E olha que interessante, ó, dos 6.299 que eu mostrei da nota fiscal para vocês do valor total da arma, se nós descontar os impostos aqui, que é 2.790,46, a arma sairia por 3.500.
Então o restante tudo desse valor, todo esse valor é impostos sobre armas. E por que eu estou falando sobre isso? Para a gente se conscientizar que devemos votar em políticos, né, que queiram menos arrecadação de impostos. Por exemplo, o governo atual publicou um novo decreto, né, que taxa ali armas, né, espingardas e pistolas, revólveres também, e aumentou o IPI, que é Imposto sobre Produto Industrializado, desses equipamentos que eu acabei de mencionar, partiu de 29%, que era na época do governo Bolsonaro, para 55% no aumento dos impostos sobre esses equipamentos que eu acabei de mencionar para vocês. Então, além de altos índices de impostos, alta taxação dos impostos, também temos a alta burocracia pela legislação, e isso nos deixa claro que não é simplesmente as empresas quererem adquirir essas armas, porque as que já têm teriam que comprovar essa necessidade de ter a aquisição de novas armas ou de transferência de armas de empresas que declararam falência, né, ou para transferir de qualquer outra forma para as empresas para adquirir essas pistolas. Porém, o grande problema, todavia, né, entretanto, tem essa burocracia e tem que comprovar essa necessidade. É um assunto muito complexo e aqui demonstra que nós temos a necessidade de alterar a nossa legislação, né, através de uma lei federal, reduzindo a questão dos impostos e também a questão da burocracia por parte das empresas para que possam dotar os vigilantes a utilizarem pistolas, por exemplo, né? Esse calibre novo da Taurus, sim, poderia ser adquirido por empresas e ser disponibilizado pelos vigilantes patrimoniais, inclusive, sim. Só que, porém, a portaria não prevê isso. Nós precisamos do que, então? Precisamos da boa vontade ou de vontade política, né? Infelizmente dos políticos e também das autoridades a qual nós estamos submetidos, que é a Polícia Federal, que é um órgão federal que fiscaliza as empresas e os equipamentos que os vigilantes podem ou não utilizar.